continuando aqui. Bom, então, bora partir, né, pro conceito, né, do que é o que no gráfico. Bom, gente, pode existir basicamente aí dois tipos de grafos, né? O grafo direcionado e o grafo não direcionado, né? Geralmente o grafo direcionado vocês podem encontrar na literatura como dígrafo, né? Ou um grafo não direcionado vocês podem simplesmente encontrar, né, como grafo. Tudo bem? Vou voltar aqui rapidinho. Todos esses gráficos que vocês viram, né, aqui, por exemplo, nesse daqui, ou nesses dois aqui que eu falei que era o problema, que são problemas famosos, né? Esses gráficos, como vocês podem ver, não tem setinha, né, indicando o sentido da aresta, né, do caminho aí. Então, a gente pode inferir que esses gráficos eles não têm direcionamento. Ou seja, todos esses gráficos que eu mostrei até agora são grafos normais, né? Eu não mostrei ainda nenhum grafo direcionado. Tudo bem? Mas ambos os grafos, né? Ambos os grafos eles têm o quê? Bolinhas e caminhos, né? E no caso dessas bolinhas, como eu falei, a gente pode batizar eles de vértices, né? Os vértices então entendam como se fossem as bolinhas, né? Os nós aí do gráfico. E as arestas, né? Como vocês podem inferir, são no caso os caminhos, certo? Matematicamente, vocês vão encontrar isso daqui como vértices e arestas, né? V e E, né? E, no caso, é terminologia em inglês, que no caso aresta em inglês é edge, né? Então, é por isso que geralmente na literatura também a gente encontra como E representando as arestas, certo? Bom, ah, como vocês podem ver também, as arestas, né, de um grafo ou um dígrafo, eles podem ter pesos. No caso, o peso, como eu falei, é aquele custo, né, de um vértice para outro. Então, aquele, sei lá, no problema do caixeiro viajante, o custo de uma aresta era a quantidade de gasolina que eu ia gastar, né, a quantidade de dinheiro. No caso do algoritmo de Dijkstra, que é no roteamento, foi custo de distância, né? Então, esses são os pesos de uma aresta que a gente pode, no caso, simbolicamente identificar dessa forma, certo? Bom, então a representação, né? A representação no grafo, é, basicamente é o desenho, né? Como vocês veem no papel, no livro ou na tela do computador de vocês, né? São as bolinhas e as arestas ligando essas bolinhas, né? Então, e matematicamente, né, dentro de um contexto mais matemático, a gente pode indicar, né, o grafo baseado em conjuntos, né, como a gente vê bem aqui. Então, o conjunto de vértices, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, as bolinhas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e as arestas, né, a gente pode indicar dessa maneira aqui como subconjuntos, né? Por exemplo, 1, 2 significa que tem uma aresta ligando os vértices 1 e 2. 1,5 tem a aresta ligando o vértice 1,5 e assim por diante, né? Fica bem intuitivo. Acho que a questão dos grafos, né? Na teoria, a introdução a grafos não tem muita coisa, digamos assim, complexa aí para vocês entenderem. É basicamente, né, isso daí que eu vou explicando. É bem direto as coisas, certo? Tudo bem? Bom, o que são adjacências, né, dentro de um grafo? Bom, gente, adjacências são no caso quando duas arestas elas têm digamos assim, o mesmo caminho, né? Elas ligam os mesmos vértices. Então, por exemplo, você pode ver aqui o vértice 1, né? E o vértice 3. Ou seja, o vértice 1 e o vértice 3 eles possuem uma ligação, certo? Então quer dizer que eles são adjacentes, ou seja, eles são vizinhos, né? O 1 é vizinho do 3, por exemplo, o 1 é vizinho do 2 também. Então o 1 é adjacente ao 2, assim como também o 2 é adjacente ao 3, porque eles têm uma ligação. Aí fica a pergunta, né? Por exemplo, o 1, ele é adjacente ao 5? Não, né? Eles não têm ligação, então ele não é adjacente ao 5. Um é adjacente ao 4? Também não, né? Quem é adjacente ao 4 é o 3, certo? Então entendam a adjacência, esse termo, como se fosse vizinhança, né? Então, quem é vizinho de quem? Tudo bem? Bom, já olhando pela visão da aresta, né? As arestas elas são adjacentes quando elas têm a mesma ligação. Então, por exemplo, entre o 1 e o 2, a gente tem a aresta A1 e a aresta A2 ligando, né? Os mesmos vértices. Então, a gente pode dizer que eles são adjacentes, né? Tudo bem? Então, ou desculpa, eles chegam no mesmo vértice, né? Então, por exemplo, A1 e A2, eles chegam no mesmo vértice que, por exemplo, o 2, e também eles chegam no mesmo vértice que a 1. Então, o A2 e o A1, eles são adjacentes, certo? Por sua vez também, por exemplo,
O A1 e o A4, eles são adjacentes aqui, né? Porque eles chegam no mesmo vértice 2. Então, quando eles se ligam no mesmo vértice, eles são adjacentes no caso, né? Então, por exemplo, A5 e A4, eles são adjacentes no 3, tudo bem? A gente não pode falar, por exemplo, que o A2 ele é adjacente ao A6, né? Não tem nada a ver. Eles não chegam num mesmo vértice em comum, né? Então, a gente não pode falar que eles são adjacentes, certo? Então, a adjacência entre arestas é quando as arestas elas chegam, né, em cima de um mesmo vértice. Tudo bem? Bom, e um laço, gente, um laço a gente pode identificar como, digamos assim, um ciclo, né? Como a gente viu na programação, laço de repetição são coisas que ficam ciclando, né? While, do while, for. Dentro dos grafos é a mesma coisa. Por exemplo, aqui nesse grafo, a gente pode identificar que o A3 ele é um ciclo, né? Então ele é um laço, bem aqui, ó, ele faz um laço, né? Ele sai e volta para o mesmo lugar, né? Tudo bem? Bom, se a gente tirar esse laço bem aqui, de sair e voltar para o mesmo lugar, a gente tem um grafo sem laços. Tudo bem? Então, laço, na verdade, é uma aresta que ela se liga no mesmo vértice. Tudo bem? Bom, e paralelismo, no caso, é quando duas arestas elas saem e chegam no mesmo lugar, né? Então, por exemplo, o A1 e o A2, a gente pode ver que eles saem, né, do 1, ou eles saem do 2, tanto faz, porque a gente não tem um direcionamento nesse gráfico, e eles chegam no mesmo lugar, que no caso é o 2, né, ou saem do 2 e chegam no 1, tudo bem? Então, quando a gente tem esse tipo de aresta, né, no caso mais de uma aresta que fazem esse mesmo caminho, no caso, a gente diz que essas duas arestas elas são paralelas uma à outra, certo? Tudo bem? Então, uma curiosidade sobre o paralelismo é que as as arestas paralelas, elas são sempre adjacentes, né? Justamente porque elas saem e chegam no mesmo lugar, né? Bom, grafos simples, no caso, a gente diz que um grafo é simples quando ele não tem aresta paralela e também ele não tem laço, né? Por exemplo, ah, aqui no lado direito de vocês, a gente pode dizer que a gente tem um laço bem aqui, que é o A3, a aresta A3, né, que sai e chega no 2. A gente também tem arestas paralelas, que é o A2 e o A1, né? Quando a gente elimina essas duas arestas, o nosso grafo passa a ser simples, certo? Porque ele não tem nem laços e ele também não tem nem arestas paralelas, tudo bem? E também o vértice isolado, né? A gente diz que o vértice é isolado justamente quando ele está isolado do resto dos vértices, né? Então, por exemplo, o 5 ele está isolado dos outros vértices que tem pelo menos uma conexão entre eles, né? Então, a gente diz que o vértice 5 é um vértice isolado, né? Bom, até agora, né, como vocês podem ver, é basicamente só conceitos, né? Então, basicamente, grafos é só conceitos mesmo. Quando a gente parte para a implementação, que é um pouquinho mais complicado, mas isso daí eu não vou cobrar de vocês, né, na prova, tudo bem? Então, basicamente, é só conceito mesmo. Bom, outros grafos também, né, a gente pode identificar, né? Eu botei aqui só para a questão, né, de vocês se depararem com isso na literatura também. Bom, quando a gente tem muitas arestas paralelas, quando a gente tem muitos laços, a gente pode dizer que é um pseudografo, né? E também quando a gente tem muitas arestas paralelas, né, sem laços no caso, então a gente pode dizer que são multigrafos ou multígrafos, não sei, depende da pronúncia aí, mas é multigrafo que a gente também fala, né? A gente pode ver, por exemplo, aqui nessa parte aqui tem três arestas paralelas, né? Então a gente pode classificar esse gráfico como multigrafo, tudo bem? Bom, o que que seria um ciclo, né? Um ciclo, diferente de um laço, na verdade é um caminho, né? Como a gente pode denominar dentro de um grafo. Um ciclo, na verdade, você faz o ciclo do jeito que você quer, contanto, né, que os vértices que você vai utilizar no ciclo, elas estejam interligadas, né? Então, por exemplo, um está interligado com 2, está interligado com 3 e o 4. A gente pode dizer que um ciclo é tipo assim, um aí usa aresta 1 para chegar no 2, do 2 a gente usa aresta 4 para chegar no 3, e do 3 usa aresta 5 para voltar para o 1. Né? Então, é, o ciclo é justamente esse caminho. Então, sai de um ponto inicial, percorre outros pontos e ele volta, né, para o mesmo ponto que ele iniciou. Tudo bem? Isso é um ciclo, na verdade.
Ah, na verdade, a questão dos ciclos, como eu falei, eles são bastante usados, né, dentro de problemas reais, né? Como eu falei, por exemplo, numa questão de logística, né? Qual seria o melhor caminho para fazer, saindo de um lugar, percorrendo vários outros lugares e voltando para o mesmo lugar, né? Um exemplo disso, por exemplo, poderia ser numa companhia de táxi, né? Então, digamos assim, de táxi no caso coletivo. Naqueles ônibus escolar, né, que sai de manhã cedo buscando várias crianças, né, da cidade e volta para a escola, né? Então o ônibus sai da escola, passa na casa de João, passa na casa da Maria, passa na casa do Pedro, enfim, passa na casa de vários alunos e volta para deixar eles na escola. Qual seria o melhor caminho para esse ônibus fazer, né, para gastar menos gasolina, né, pegando todos os alunos e chegando na escola novamente? Isso daqui seria um ciclo, né? Seria um exemplo de ciclo aí, né? Então, basicamente, ciclo é um caminho que você faz que volta para a mesma origem, certo? No caso, quando a gente não volta para a mesma origem, é apenas um caminho, né, que a gente fala. Então, do 1 para o 2 é um caminho, do 2 para o 3 é um caminho, tudo bem? Bom, aqui é uma tabela só mostrando, né, alguns conceitos também de nomenclatura de grafos, ou seja, se a gente tem um gráfico com apenas um vértice, é um grafo trivial, né? Se a gente tem um grafo com todos os vértices interligados, né, a gente tem um grafo completo, né? No caso, ele não é orientado aqui porque ele não tem a setinha, né, nas arestas, como a gente tem, por exemplo, bem aqui no 6, né? No 6, vocês podem ver que tem uma setinha do B para o A, ó. Essa aresta só tem o sentido do B para o A, que também tem o sentido do A para o C, né? Então, do C para o A não tem um caminho, né? Então, as arestas têm um direcionamento aqui. Então ele tem uma orientação, né? Então a gente pode dizer que é orientado e completo. Quando a gente tem um grafo que não tem todos os vértices ligados, a gente diz que um grafo é desconexo, né? Bom, a gente pode aqui, né? Como eu falei, a gente tem arestas paralelas, então a gente pode dizer que é um multigrafo, né? E em cima, na direita de vocês, como a gente tem apenas dois vértices sem nenhuma ligação, com zero arestas, né? A gente pode dizer que é um grafo desconexo. Tudo bem? Bom, outro conceito aí de grafos, né? O que seria o grau de um vértice, né? O grau de um vértice, gente, basicamente é quantas arestas chegam nele, né? Então, por exemplo, no grafo da esquerda de vocês, no vértice B, por exemplo, quantas arestas chegam nele? Duas apenas, né? Então, se está chegando duas apenas, o grau do vértice B é 2, né? Consequentemente, no vértice D, só tem uma aresta ligando ele, né? Então, a gente pode dizer que o grau dele é 1, tudo bem? E no C também o grau dele é 1, né? Só tem uma aresta entrando ou saindo do C. O grau do A, né, no caso, é zero, porque não tem nenhuma aresta sendo ligada a ele, né? O mesmo a gente pode fazer para os grafos direcionados, né? A direção não importa. O que importa é quantas arestas chegam ou saem de um determinado vértice, né? Então, por exemplo, no vértice A tem uma, duas, três arestas entrando ou saindo do A, não importa. Então a gente diz que o A tem um grau 3, né? Só tomem cuidado quando tiver um ciclo, né? Um laço, desculpa, um laço. Por exemplo, no C tem um laço bem aqui. Então esse laço, que é apenas uma aresta, conta como 2 graus, né? Então 1, 2, 3, 4. Então o grau do C vai ser 4. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Por isso que eu deixei em vermelhinho, bem aqui, né? Bom, grafo completo é quando a gente tem ligação com todos os vértices, né? Então, se a gente tem todos os vértices ligados, né, não tem nenhum vértice desconectado, né, do grafo, a gente diz que esse grafo é completo. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Aqui são exemplos de gráficos completos, ou seja, como eu falei, se tem todos os vértices e todos estão ligados, eles são completos, né? Bom, subgrafo, né? A palavra sub, acho que você já deve, né, ter acostumado com essa terminologia, com o passar da vida aí, né? Sub, no caso, é um subgrupo, né? Então, se você pegar um grafo, cortar ele algumas coisas, tirar os elementos dele, né? Mas contanto que ele pertença a algumas partes originalmente a um grafo, né, que você tirou,
Então, ele é um subgrafo daquele grafo original, né? Então, como vocês podem, né, ver aqui, nessas imagens aqui, algumas partes elas fazem parte do subgrafo maior, né? Então, a gente pode dizer que eles são subgrafos desse grafo bem aqui. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Ah, Bom, há algumas terminologias do subgrafo, né? A gente tem o subgrafo induzido, que no caso a gente pode pegar alguns vértices, né, e arestas, a gente pode cortar no caso, né, e deixar assim. E a gente tem o subgrafo abrangente, né? A gente pode pegar os vértices e cortar apenas as arestas, né? Por exemplo, desse grafo original, eu deixei o 4 e o 3 totalmente desconectados do grafo, mas eles ainda estão aqui e a gente pode ver que eles pertencem, né, ao grafo original. Então, a gente diz que esse grafo aqui é abrangente, né? Eu desconectei alguns e aqui no induzido eu não desconectei, eu apaguei, né, algumas arestas e vértices desse grafo original. Então, a gente diz que é um induzido. Tudo bem? Certo? Bom, os grafos e subgrafos, isso daqui são apenas alguns exemplos, né? Tem um grafo G, 2, o G1, 2, 3, 4, 5 são exemplos de subgrafos desse grafo G. Tudo bem? Então, basicamente, esse slide aqui é só para vocês pegarem como exemplo. Bom, agora a gente vai analisar a conexidade, né? Mais voltado às arestas, que no caso elas que têm o trabalho de conectar ou não vértices. Tudo bem? Bom, a gente pode dizer que um grafo ele é desconexo quando a gente tem um vértice que não está ligado a nenhum outro vértice, né? Então, como a gente pode ver, esse grafo aqui ele é desconexo, né? Porque ele tem um vértice que não está ligado a ninguém, mas ainda assim esse vértice ele faz parte desse grafo aqui, né? Bom, a gente pode dizer que tem um subgrafo conexo, né? Ou seja, o DCB, se a gente cortar o A daqui, a gente vai gerar um subgrafo desse grafo maior, só que conexo, né? Então, a conexidade de um grafo, ela vai depender do referencial de vocês, né? Se vocês pegarem uma parte daquele grafo que não vai ter um vértice desconectado, ele vai passar a ser um grafo conexo, né? Então, depende do referencial, depende do contexto a qual aquele grafo está sendo trabalhado. Tudo bem? Bom, conexidade por menor corte. O que que a gente diz o que que é conexidade por menor corte? Bom, a conexidade por menor corte, a gente fala o que que seria isso? É quando a gente tem um grafo, certo? Um grafo está conectado lá bonitinho. E eu pergunto a vocês, quantas arestas eu precisaria cortar desse grafo para que ele se tornasse um grafo desconexo, né? Como vocês podem ver, se a gente cortar essas duas arestas que ligam o 6 ao 2 e o 4, a gente vai tirar o 6 do grafo, né? A gente vai desconectar ele do restante dos vértices. Assim, a gente gera um grafo desconexo. Gerando esse grafo desconexo, a gente diz que o menor corte que eu precisei para gerar esse grafo desconexo foi 2, né? Eu precisei cortar duas arestas, né? Então, eu preciso cortar aqui, analisando esse gráfico, eu preciso cortar no mínimo duas arestas para deixar esse gráfico desconexo, né? Se vocês forem tentar cortar apenas uma aresta desse gráfico, vocês não vão deixar ele desconexo, né? Se eu cortar apenas o 4 e o 6 aqui, nessa aresta aqui de baixo, ainda vai ter ligado o 2 com 6, então ele ainda vai estar conectado, né? Então, vocês podem ver que tenho que cortar no mínimo duas arestas para deixar ele desconexo. Tudo bem? Bom, ponto de articulação que a gente fala é aquele vértice, né, que se a gente apagar do grafo, ele vai gerar um grafo desconexo, né? Então, imagine que a gente tem um grafo P, né? Então, se a gente tirar, por exemplo, o vértice 4, se a gente tirar esse vértice 4 bem aqui, né, que ele está ligado apenas por uma aresta, a gente vai gerar esse outro grafo, um subgrafo, né, que ele vai estar desconectado entre o 3 e o 5, né? Então, se tiver um vértice que se você tirar, ele vai desconectar duas partes, dois subconjuntos do grafo, a gente chama aquele único vértice de ponto de articulação, né? Entendam a articulação mesmo, né, como se fosse uma articulação humana, né? Se eu eliminar meu cotovelo, vai ficar um subgrupo do meu antebraço e da minha mão para um lado, né? E outro subgrupo do meu braço, ombro, corpo todo para o outro, né? Então, o meu cotovelo, que no caso é a nossa articulação, né?
ele é um ponto de articulação, entendo isso também para dentro dos grafos, né? Bom, desconectando um grafo, na verdade, como eu falei, como eu estou falando, né, alguns slides, é você eliminar uma aresta, né, a qual vai deixar aquele grafo ou vai deixar aquele subgrafo separado em outros dois subgrafos, ou vai separar apenas um vértice daquele grafo, né? Então, isso a gente chama de desconectar um grafo. Tudo bem? Bom, como eu falei, isso daqui é mais um resumão, né? Para desconectar um grafo é necessário remover um ou mais vértices ou arestas, né? Então a gente, aquele, né, desconectando com menor corte, né? Então, quantas arestas, por exemplo, eu preciso cortar desse grafo para gerar um grafo desconectado, né? Duas, né? 4 ao 7, do 5 ao 6. Se eu cortar bem aqui no meio, vai gerar esses dois subgrafos aqui, que é um grafo desconectado, né? Então, basicamente é isso. Tudo bem? Bom, caminho, né, como eu falei, diferente do ciclo, ele não precisa voltar para a origem dele. O caminho, basicamente, é você chegar de um vértice ao outro, utilizando as arestas aí, né? Então, um utilizando a aresta A2 para o 2 e do 2 para o 3 utilizando a aresta A4 é um caminho, né? Ou também eu posso utilizar um A5, 3, 3 A6, 4, esse é um outro caminho, né? Então, o caminho vai variar de acordo com o que você quer fazer dentro de um grafo, tudo bem? Bom, comprimento de um caminho, né, é o número de arestas que eu preciso utilizar para chegar a um determinado objetivo, né? Se eu quero chegar do 1 para o 4, por exemplo, né, eu vou, sei lá, utilizar a aresta A5 e a aresta A6, né? Eu utilizando duas arestas, o comprimento desse caminho de chegar do 1 para o 4 é 2, né? Por exemplo, se eu quero fazer um caminho do 1 para o 3, eu posso fazer 1, passar pela aresta 2, passar, voltar para a aresta 1 e depois a aresta A5. Então, usei três arestas aí, né? Foi 1, 2, 3. Então, o caminho do 1 para o 3, que eu fiz agora, né? Tem comprimento 3. Então, comprimento basicamente é isso, né? Quantas arestas você utilizou, né? Para chegar a um determinado local, né? Um determinado vértice aí. Tudo bem? Caso você utilize uma mesma aresta mais de uma vez, você, claro, tem que contar mais de uma vez para aquele comprimento. Então, por exemplo, se eu quero ir do 1 para o 3, aí eu fui 1 a 2, a 1, a 2, a 1 e depois eu fui para o 3. Ou seja, eu fiz essa volta aqui duas vezes, né? Então tem que 1, 2, 3, 4, 5, né? Então vai ser 5 o comprimento desse caminho que eu fiz. Tudo bem? Bom, ciclo, né, eu falei anteriormente, é você sair da origem, percorrer um caminho e voltar para a origem, né? Então, isso é um ciclo diferente do caminho, tudo bem? Então, é basicamente só essa diferença que tem caminho e ciclo. Ciclo volta para a origem, saindo, né, do local, ele volta para o mesmo local, e caminho não precisa necessariamente voltar para o mesmo local, certo? Bom, existem também os grafos regulares e completos, né? Bom, o grafo regular é quando todos os vértices do nosso grafo ele tem o mesmo grau, né? Grau é quantas arestas chegam naquele vértice. Então, por exemplo, qual é o grau desse grafo aqui, né? Da esquerda de vocês, que é um retângulo. Se a gente verificar esse vértice, o grau dele é 2, porque chega duas arestas nele. O outro vértice também é 2 o grau. Esse daqui também é 2 o grau. Esse também é 2 o grau. Todos os vértices têm grau 2. Então, a gente pode dizer que esse grafo é regular, né? Ao mesmo tempo também, a gente pode dizer que ele é completo quando todos os vértices eles se interligam, né? Então, ah, se pelo menos uma aresta ligar todos os pares de vértice, a gente pode dizer que ele é completo, né? Por exemplo, esse grafo aqui da esquerda, ele não é completo por quê? Porque ele não tem uma ligação direta entre esse vértice e o vértice na diagonal, né? Ele não tem essa ligação bem aqui e, consequentemente, também nesse vértice bem aqui, ele também não tem essa outra ligação com esse. Então, ele não é um grafo completo. Já os outros grafos do meio e da direita de vocês, eles são regulares e completos, né? Porque todos os vértices eles se interligam, né? Por exemplo, nesse triângulo aqui, um vértice ele se interliga com os outros dois, esse outro vértice se interliga com outros dois e esse outro vértice se interliga com outros dois. Então a gente pode dizer que o grafo do meio ele é regular e completo,
Assim também como o da direita de vocês, né, que é apenas uma linha, a gente pode dizer que esse gráfico também é regular e completo, certo? Aqui, ó, alguns exemplos de gráficos regulares, né? Então, todos os vértices aqui eles têm os mesmos, eles têm o mesmo grau, né? Isso daqui é só para pegar como referência. Ah, e também a gente tem também o ordem, tamanho e distância, né, de um grafo. Então, a gente pode dizer que a ordem de um grafo, ele é denotado pela quantidade de vértices dele, né? Assim também como o tamanho de um grafo, ele é denotado pela quantidade de aresta que a gente tem nele, né? E a distância entre dois vértices, como eu falei, é a quantidade, né, que a gente utiliza para chegar de um vértice ao outro, a quantidade de arestas que a gente utiliza, né? Então, não necessariamente é o menor caminho, mas a gente pode verificar sempre o menor caminho. Geralmente, nos maiores problemas de grafos, aí vocês vão ter aquele problema de sempre, basicamente, do menor caminho, né? Ninguém quer o caminho mais custoso, digamos assim, para um cenário real, tudo bem? Então, por exemplo, nesse grafo bem aqui, a gente pode denotar que a ordem dele, né, a ordem desse grafo G é 6, né? Por que 6? Porque ele tem 6 vértices, né? Ele tem 6 bolinhas aí. Então, a ordem dele é 6 e o tamanho dele é 9, por quê? Porque ele vai ter 9 linhas, né? 9 ligações aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 arestas ligando esses vértices todos aí. Tudo bem? E a distância, como eu falei, né? A distância do B para o E é 1, né? Porque eu posso utilizar essa aresta bem aqui, né? Para chegar do B para o E. Do B para o D, por exemplo, é 2, né? Do B eu posso utilizar do B para o C e do C para o D, né? Não tem um caminho direto. Tudo bem? Bom, matrizes de adjacência, gente, são outras representações que a gente pode ter do grafo, né? Como é que são essas representações de matriz de adjacência? Quando vocês estão programando um grafo, vocês não vão utilizar, né, o desenho, né? Até porque vocês não podem desenhar no código de vocês. Ao invés disso, quando vocês vão programar dentro de um grafo, vocês vão utilizar a matriz de adjacência, né? E quando vocês vão fazer operações matemáticas em cima de um grafo, você não faz operações matemáticas em cima de um desenho, né? E geralmente você faz em cima de uma matriz, em cima de números, tudo bem? Então, consequentemente, as matrizes de adjacência foram uma maneira, né, matemática de achar como é que a gente representa um grafo, né? Então, a matriz de adjacência, ela geralmente é quadrada, né? Como vocês podem ver. Cada coluna da matriz e cada linha da matriz representa um vértice, né? Então, por exemplo, essa primeira coluna aqui pode ser o vértice 1, né? Assim como também a linha é um vértice 1, né? Então, quando a gente tem um 1, né? A gente vai preencher com zeros e uns. Quando a gente tem o 1, significa que a gente tem uma aresta saindo do 1 e chegando no 1, né? Então, por exemplo, a linha aqui, ó, a linha a gente utiliza, digamos assim, bora representar a linha como cada vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, tendo um bem aqui, a gente diz que tem uma aresta saindo da 1 e chegando aonde? Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 1 também. Então, significa o quê? Que a gente tem, ó, esse laço bem aqui, saindo do 1 para o 1, né? Agora, por exemplo, se eu quero achar essa aresta aqui do 2 para o 3, né? Então, a gente chega na linha 2, ó, bem aqui na linha 2 e na coluna 3, né? Ó, a gente pode ver que tem um 1 bem aqui, está preenchido. Sendo preenchido aqui, significa que a gente tem uma linha saindo do 2 e chegando no 3, né? Por exemplo, a linha 2, bem aqui, ó, com a coluna 2, a gente tem um zero. Significa o quê? Que a gente não tem uma aresta saindo do 2 e chegando no 2, né? A gente não tem, ó, uma aresta desenhada aqui. Então, a gente põe zero quando não tem e um quando tem, né? Outro exemplo aqui seria, por exemplo, do 4 para o 6, né? Então, a gente pode ver 1, 2, 3, 4. Linha 4, coluna 6. A gente tem o 1 preenchido. Significa o quê? Que tem uma aresta ligando o 4 para o 6. Tudo bem? Então, basicamente, é assim que a gente representa a matriz de adjacência, certo? Caso, gente, seja um grafo que tenha peso nas arestas, né? Digamos que tenha custos em cada caminho, em cada aresta dessa, ao invés de representar por 1, a gente representa pelo número do custo, né? Então, por exemplo, se no caso do 3 por 4 tivesse um custo de, sei lá, 10, né, nessa aresta bem aqui,
Então, nessa linha 3 com a coluna 4, não iria ter 1, iria ter 10, né? Que significa o custo dessa aresta. Caso contrário, se não tivesse ligação do 3 por 4, ia estar zero mesmo. Tudo bem? Bom, aqui é apenas alguns exemplos, né, de matriz de adjacência. Tudo bem? No grafo direcionado, né, quando a gente tem um caminho, um sentido só, né, dentro de um grafo direcionado, a gente não pode, claro, fazer o caminho do 2 para o 1. Né? Então, a gente sempre lê da seguinte maneira. A linha, como eu falei, né, a linha vai ser da onde sai e a coluna vai ser para onde chega. Né? Então, por exemplo, do 1 para o 2 tem uma aresta aqui, saindo do 1 e indo para o 2. A gente não pode chegar do 2 e ir para o 1. Né? Então, ó, do 2 para o 1 não tem, né? Então, saindo do 2, chegando no 1, a gente tem um zero bem aqui. Né? Então, não tem esse caminho bem aqui. Tudo bem? Já saindo do 1 para chegar no 2, ó, saindo do 1 para chegar no 2, a gente tem um 1. Né? Significa que tem uma aresta ligando aqui, certo? Então, quando vocês forem ler uma matriz de adjacência de um grafo direcionado, vocês podem identificar a linha como o lugar da onde sai a aresta e a coluna do lugar para onde chega aquela aresta. Tudo bem? Como eu falei também, né, se o grafo for direcionado e tiver custo nas arestas, você não identifica por 1 e 0, né? Você identifica por número que é o custo daquela aresta. Tudo bem? Basicamente só muda o número 1 aí para o número do custo da aresta. Certo? E quase chegando no final, gente, isomorfismo. Certo? O isomorfismo, gente, é quando a gente tem um grafo, o mesmo grafo desenhado de maneiras diferentes, né? Então entendam, por exemplo, eu vou ter esse grafo bem aqui, né, à esquerda de vocês. Eu vou ter um grafo com esses dois vértices e mais esses dois vértices, né? Dois em cima e dois embaixo, tudo bem? Eu tenho essas ligações aqui, né? Do primeiro para o terceiro, digamos, contando 1, 2, 3, 4, né? Bora identificar 1, 2, 3, 4. Do primeiro para o terceiro, eu tenho uma aresta, né? Do segundo para o quarto, eu também tenho outra aresta, né? Agora imagina se eu pegar essas duas partes do grafo e fizer um X, certo? Se eu fizer um X dessa maneira bem aqui, vai continuar sendo, né? Vai continuar sendo o mesmo grafo, só que eu desenhei ele, ao invés de desenhar assim reto, os dois, né, paralelo, eu desenhei eles cruzados. É o mesmo grafo, eu só fiz desenhar de maneira cruzada, né? Então a gente pode dizer o quê? Que esse grafo do meio ele é isomorfo ao grafo da esquerda de vocês. Assim também, por exemplo, se eu pegar esse grafo inicial bem aqui, eu pegar essa parte, a primeira linha, né, que vocês estão vendo, curvar ela, né? E na outra linha, no lado dele, curvar ela também por cima, da maneira como ficou aqui na direita de vocês, esse grafo também vai ser isomorfo aos outros dois grafos aqui, que são o mesmo grafo, só que são desenhados de maneira diferente. Né? Então, isso que a gente chama de isomorfismo dentro do grafo, quando a gente pode pegar um grafo e desenhá-lo de maneira diferente, de forma que continue o mesmo grafo. Só mudei a estética dele. Né? Então a gente diz que um grafo é isomorfo. Tudo bem? Bom, para que serve o isomorfismo, gente? Bom, o isomorfismo dentro de um cenário real, né, basicamente, a gente utiliza ele, por exemplo, para verificar se a gente pode desenhar um grafo de maneira que as linhas daquele grafo, as arestas daquele grafo, elas não se cruzem. Né? Por exemplo, se eu, voltando aqui no slide, o grafo do meio, né? Esses três grafos são o mesmo, né? Só que o grafo do meio, ele tem um cruzamento de aresta, certo? Por exemplo, para um cenário real, onde tu é um engenheiro de tráfego terrestre, né? Tu vai construir estradas e tal. É interessante que a gente construa estrada se cruzando? Bom, não, né? Porque se a gente construir estrada se cruzando, o risco de acidente é maior porque vai ter um cruzamento. A gente vai gastar dinheiro com semáforo, caso a gente for sinalizar, né, aquele caminho, por exemplo, né, aquele cruzamento. Bom,
Então, basicamente, a gente vai gerar muito custo, tanto de risco de acidente e custo de luz e construção do semáforo, certo? O ideal seria desenhar esse grafo, né, desenhar esse caminho de uma maneira que eles não se cruzem. Isso nem sempre é possível, né, gente? Se a gente for analisar, né, de fato, as estradas e tal, como é que a gente vai ligar as cidades do Brasil, do Pará, por exemplo, né? A gente poderia traçar um caminho a qual as estradas não se cruzassem, né? Principalmente nas ruas de uma cidade, por exemplo. Mas isso nem sempre é possível. Como é que a gente sabe se é possível ou não, né? É através dos cálculos de isomorfismo. Então, será que é possível a gente pegar um grafo desse e desenhá-lo de maneira, ou rearranjá-lo de maneira que a gente pode deixar eles não se cruzando? Para essa nossa situação, sim, né? Mas para situações reais, onde a gente tem muitas cidades, onde a gente tem muitos vértices, como é que a gente vai fazer isso de uma maneira no olho, né? Não tem como a gente fazer no olhômetro, até porque quando a gente cresce o número de vértices fica uma coisa muito complexa, né? E até hoje, gente, eu não sei, né? Até hoje, a presente data, eu não sei se surgiu alguma pesquisa já em relação a isso. Mas não tem nenhum algoritmo a qual analise um grafo complexo, né? E ele te fale com certeza absoluta que aquele grafo ele pode ser desenhado de uma maneira que não se cruzem, né? Então, é, muitas pesquisas são feitas em relação a isso, até porque essas pesquisas, como eu falei, elas ajudam em cenários é, principalmente logísticos, né? Compartilhamento de rota, traçados de rota, tanto de tráfego como de tráfego terrestre, aéreo, ah, caminho de transporte de roteador, né? Enfim, tem várias aplicações aí que vocês podem utilizar pesquisa de isomorfismo em grafo, certo? Aqui é apenas uma representação matemática de isomorfismo, né? Esse grafo aqui, se vocês forem ver com teoria dos conjuntos, ele é o mesmo desse daqui, né? Mas não se preocupem, eu não vou pedir nenhuma indagação ou teoria matemática para vocês, tudo bem? E isso daqui é um outro exemplo de isomorfismo, né? E também tem o problema das três casas, é um problema famoso aí, né? Então, por exemplo, esse problema é o seguinte: tenho três casas aqui, né? E eu tenho água, luz e telefone. Será que eu consigo ligar a água, luz e telefone para as três casas, né? Cada casa tem que receber água, luz e telefone. Será que eu consigo ligar isso sem fazer o cruzamento aí, né, de linhas, digamos assim, né? Bom, se você parar para tentar desenhar isso num papel, né, num ambiente 2D, não 3D, né, mas num ambiente 2D, você vai ver que para ligar água, luz e telefone para as três casas é impossível, né? Tanto que se você pegar uma caneta e tentar fazer isso, não vai conseguir, né? Quando a gente não consegue fazer isso, né, a gente diz que um grafo ele não é planar, né? A gente bate na questão do planar. O que que seria um grafo planar, gente? Grafo planar, digamos assim, ele é um pouco misturado com o conceito de isomorfismo, né? Ele é um subgrupo do isomorfismo, digamos assim, né? O grafo planar, ele é um grafo que a gente consegue pegar todas as arestas daquele grafo, a gente consegue pegar todas as linhas desse grafo e a gente consegue rearranjar essas linhas de maneira que elas não se cruzem, né? Como eu expliquei para vocês na parte de grafos isomorfos. Ou seja, por exemplo, se a gente tem esse grafo bem aqui, né, que é um quadrado e tem todos os vértices se ligando, enfim, tem uma cruz aqui no meio, um X, né, ligando os vértices. Aí eu pergunto a vocês, né, a gente poderia pegar uma das arestas desses vértices aqui e ligá-los de maneira que eles não se cruzem? Sim, né, como vocês podem ver aqui na direita, eu posso pegar uma das arestas aqui do X e botar elas de maneira que eles se ligam por fora, né, do quadrado aí. Então a gente conseguiu gerar esse outro grafo, né? A gente conseguiu fazer uma outra estética desse grafo aqui, de maneira que eles não se cruzassem, né? Quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue desenhar dessa maneira aqui, a gente diz que esse grafo ele é planar, né? É um grafo planar. O que seria um grafo planar? É um grafo que a gente consegue organizar as arestas de uma maneira estética, a qual a gente consegue visualizar que as arestas elas não se cruzaram em nenhum momento, mas o gráfico continua o mesmo, né? O gráfico continua isomorfo, tudo bem? Então, basicamente, gráfico planar é isso, gente. Você pegar um grafo,
Se aquele grafo você conseguir desenhar de uma maneira que as arestas não se cruzem, ele é um grafo planar, certo? Então, basicamente é isso. Aqui são algumas representações de grafos planares, né? Como o primeiro e o segundo grafo aqui que vocês estão vendo, basicamente é o exemplo que eu expliquei, né? Você pode pegar e reorganizar de uma maneira que ele fique não se cruza. Então, esse grafo é dito planar. Esse grafo aqui também que é um triângulo, então vocês podem ver que nenhuma aresta se cruza, né? Desde o início, então ele também é um grafo planar, né? Bom, a gente também, né, quando a gente consegue fazer um grafo planar, a gente pode subdividir as regiões dele, né? Quando eu falo regiões, é tipo os espaços, né, as mini piscinas, né, que ficam entre os vértices. Então, por exemplo, cada espacinho desse que você gera com um grafo planar, a gente diz que ele é uma região, né? Inclusive a região externa a ele, né? Como vocês podem ver, ó, esse grafo aqui da esquerda de vocês tem oito não, tem 7 regiões internas, né? E tem uma região fora, né? Que é o R4, que é a região externa, né? Então, por exemplo, se forem perguntados para vocês, quantas regiões esse grafo aqui tem, né? Então tem uma, duas, três e a externa que é a 4. Então tem 4 regiões, certo? Por exemplo, cai muito em concurso público esse tipo de pergunta, né? Então tomem cuidado com essa região externa que geralmente as pessoas esquecem, né? Bom, e por fim, né? Quando a gente não consegue desenhar, como eu falei para vocês o exemplo das casas, da água, luz e telefone, quando vocês não conseguem desenhar, o que que a gente diz? Que o grafo ele não é planar, simples assim, né? Então, esses daqui são alguns exemplos de gráficos que vocês não conseguem pegar as arestas e arranjar de um jeito que elas não se cruzem, né? Uma hora elas vão ter que se cruzar para chegar em todos os vértices. Então, quando vocês não conseguem fazer isso, a gente diz que um grafo ele não é planar, né? E também, como eu falei, em isomorfismo, a gente não tem um algoritmo eficiente para dizer também se um grafo ele realmente é planar ou não, né? Geralmente a gente utiliza inteligência artificial, algum algoritmo estatístico para, digamos assim, mensurar se aquele grafo ele pode ser ou não planar, pode ser ou não isomorfo. Certo, gente? Bom, então basicamente é isso no caso a matéria de gráficos.